Livro de Neemias, capítulo 8, versículos 8 a 12. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Cenário diferente, né? Pois é. Então, hoje, eu arrumei aqui um calendário emprestado com meu amigo Renato. Então, vamos lá. Hoje, é dia 19 de julho de 2024. É uma sexta-feira. Hoje é teu aniversário? Deus te abençoe de uma forma muito especial, meu irmão, minha irmã. É seu aniversário de casamento? Deus abençoe de forma muito especial sua vida conjugal. É mais um dia que você completa na presença de Deus, assim como eu. Deus continue nos abençoando. Porque, olha, meu irmão e minha irmã, Ele tem nos abençoado, tá? E Ele me abençoou assim, vocês sabem onde é que eu tô? Eu estou em Campos do Jordão, aqui na casa de uma família que eu amo muito e é sempre maravilhoso estar aqui, né? E olha que interessante como é que Deus fala ao nosso coração. Você que ontem escutou a meditação, se você não escutou, depois escute, tá bom? Você que está chegando hoje aqui, né? Então acha aí no YouTube a meditação de ontem, em que eu falava, olha, eu tô saindo de férias e tal, eu não sei o horário que eu vou poder fazer a meditação. E aí, meu irmão e minha irmã, vocês sabem qual é o título da meditação de hoje? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Olha aqui, gente. 19 de julho, sexta-feira, trabalhar e descansar. Gente, Deus está falando. E aí o nosso irmão Steven, que é quem escreveu aí esse testemunho, né? Ele é lá do estado de Iowa, nos Estados Unidos, e ele fala sobre isso. Sobre eu preciso trabalhar, mas eu também preciso descansar. E é muito interessante a utilização desse texto aí, de Neemias capítulo 8. É um texto que eu gosto muito, tá? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho desse Deus que nos ama tanto. Vamos, você que já acompanha a meditação aqui há um bom tempo, né? Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Diz o Salmo 118, verso 24, porque esse Deus nos ama e nos ama muito. Jeremias capítulo 31, versículo 3. O profeta diz assim: há muito, você que já sabe, fala junto comigo. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo:
Com amor eterno eu te amei, com amorável benignidade eu te atraí. O Salmo 116, verso 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, você, eu, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você e eu que nele cremos, a gente tem vida eterna. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, meu irmão e minha irmã. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. João capítulo 14, versículo 21, é o nosso versículo de julho. O Senhor Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, que nessa manhã, esse amor de Deus envolva você. Ele já te envolve, mas que você permita que isso aconteça. Que você sinta esse amor de Deus pela sua vida. Os presentes que Ele nos dá, a cada dia, Ele nos deu vida para estarmos aqui hoje. Me deu vida para eu estar aqui hoje, com essa família que eu amo, nesse friozinho. E olha aqui, eu até coloquei um coraçãozinho aqui, ó, que eu peguei emprestado aqui com o Manu, né? E para colocar aí no cenário, para que você se lembre, é um símbolo para que você se lembre o quanto Deus ama você, tá bom? E esse texto, então, como eu falei, é um texto muito caro a mim, o livro de Neemias, porque eu traduzi e comentei o livro de Neemias, né, para a Bíblia Paulinas. Então tem lá o meu nome. Inclusive eu ia até trazer aqui para o pessoal ver, mas no final, na hora de arrumar a mala, eu esqueci. Então, o que acontece? O que está acontecendo aqui? O Esdras, que era sacerdote e escriba, ele vai ler o livro da lei. O que a gente entende como o livro da lei? Pode-se entender que seja o Pentateuco, e o que é o Penta 5, né? E Teucos, rolos de livro. Então, o Pentateuco é aquela primeira parte do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a lei. O povo está se organizando. E ali você tem essas palavras, esse ensinamento de como essa sociedade que está se organizando deve se comportar. Mas também pode ser um pouco mais do que esses textos, lá, os textos iniciais do Antigo Testamento. A questão é, depois você leia, tá, o capítulo aí todo, se possível, porque ele é lindíssimo. A questão é a seguinte: o Esdras vai ler diante do povo. Para mim, aqui o que a gente tem é um culto e uma escola dominical, tá? E você que é católico, que assiste aqui a meditação, a gente tem uma missa e uma catequese depois, né? Então, o que está acontecendo? O Esdras começa a ler os textos diante do povo. E alguns levitas são separados para explicar ao povo, juntam o povo em grupos, por isso que eu digo que é uma escola dominical, né? Ou uma catequese. Então, junta o povo em grupos
E os levitas vão explicar, lá no original grego, lá no original hebraico, desculpa, é como se os levitas estivessem traduzindo com palavras mais fáceis aquilo que o Esdras leu, tá? E o que acontece? O povo começa a entender. Essa expressão, o povo entendeu, é uma expressão que se repete no texto. Então o povo começa a entender os ensinamentos que estavam na lei e o povo começa a chorar de arrependimento, porque não estavam se comportando, vamos dizer assim, né, obedientemente como a lei proclamava. Né? Então, assim, quando você sabe que, vamos lá, você é adolescente ou criança, já você sabe, e você que já não é mais tão adolescente, né? Mas já passou por isso, sabe que como é que é. O pai e a mãe falam algo, né? Tá, você obedece. Tem coisas que eles não falam, mas você sabe que você pode desagradá-los agindo de determinada forma, ainda que eles não tivessem falado. Você sabe que aquilo desagrada. Então o povo estava nessa situação. E quando o Esdras começa a ler, e o texto diz que ele começou a ler no romper da alva e leu até meio-dia. Ou seja, ele leu por 6 horas. E o povo ficou prestando atenção. E os levitas vão explicando, logo depois da leitura. Então o povo começa a chorar de arrependimento. É nesse contexto que vem a parte que nós lemos, o versículo 8 até o versículo 12, né? Que diz o quê? Que o Esdras, eles iam lendo o livro da lei claramente. Quem? Os levitas. Então é essa palavra aqui que eu falei. Né? Explicando claramente seria isso, praticamente traduzindo com palavras mais simples, dando exemplos, era uma aula mesmo do que o Esdras tinha lido na lei. E aí, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Não é isso? Então, o Neemias, versículo 9, era o governador, o Esdras era o sacerdote e escriba, e os levitas estavam ensinando. E o que eles dizem? Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. Por isso vocês não devem prantear nem chorar por causa disso. O povo começou a chorar de tristeza, de arrependimento. Caramba, nós estamos errando muito. Só que esse choro de arrependimento é para que depois eles obedecessem. Esse é um choro que alegra a Deus. Né? Igual nos nossos relacionamentos aqui. Aí eu chego diante do pai ou da mãe e diz assim, ai, triste, né? Poxa, eu fiz isso, me perdoa, tal. Aquilo vai agradar o coração do pai e da mãe. Então foi isso que aconteceu. E aí eles começam a dizer, não é dia de chorar. E aí o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E aí eles vão dizer, vão para casa, que é o versículo 10. E esse versículo 10 é a epígrafe aqui que o Steven coloca na meditação aqui. Então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Ou na revista atualizada, a alegria do Senhor é a vossa força. Então, essa alegria do Senhor entra no coração quando eu me arrependo, né, de algo errado que eu fiz. O Espírito Santo que habita em mim se alegra com esse arrependimento. Essa alegria entra em mim, porque já está ali dentro. Deu para entender? É isso que acontece. Então, isso é um processo que acontece em fração de segundos no nosso espírito e atravessa a nossa alma, né? Da alegria que a gente sente por estar, vamos dizer assim, correto.
É igual no final do dia, quando você vai fazer sua oração, ou você vai fazer seu caderninho de agradecimento, né, como eu tenho aqui, e você começa a agradecer. Porque naquele dia aconteceu tanta coisa boa, e porque naquele dia você errou menos do que no dia anterior. Então você confessa seus erros, seus pecados, mas ao mesmo tempo você agradece, porque já conseguiu superar o dia anterior. Então, essa alegria que toma conta do povo. O versículo 11 diz: os levitas tranquilizaram o povo todo, dizendo: se acalmem, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então, olha a repetição: não fiquem tristes. E o povo vai para comer, beber, mandar porções para quem não tinha, né? E fazer uma grande festa. Aí vem o motivo: porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então o povo entende agora, e o que antes era choro de arrependimento, agora se manifesta em sorriso de alegria. Né? Então o povo vai comer, vai beber, né? vai para casa, vai festejar e vai abençoar outras pessoas, enviar porções aos que não têm nada preparado para si, tá bom? Então esse texto é um texto muito caro assim ao meu coração, eu gosto muito. E aí o Stephen diz o seguinte, lembrando que o título é Trabalhar e Descansar. Cresci numa fazenda onde a responsabilidade e o trabalho árduo eram grandes prioridades. Esses valores eram tão fortes que ainda tenho dificuldade em reservar tempo e recursos para gastar em recreação e relaxamento, porque ele foi criado dessa forma. Né? Depois de estudar a Bíblia, percebi que Deus muitas vezes instruía as pessoas a tirarem um tempo do trabalho para celebrar e aproveitar a vida. Precisamos de momentos como este para recarregarmos as energias, para que possamos continuar com as atividades diárias e com o nosso trabalho para o Senhor. Ou seja, é exatamente isso que a Alessandra está fazendo, né? Hoje, aqui em Campos do Jordão. Lemos em Marcos 6, 31 e 32 que até mesmo Jesus afastou seus discípulos do ministério para que pudessem ser reabastecidos fisicamente. Jesus vai dizer assim, vocês precisam repousar um pouco. Vem para cá. Após um reavivamento durante os dias de Neemias, o povo de Deus foi instruído a comer, beber e celebrar. Então Neemias acrescenta, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Reabastecer nosso corpo com descanso e nossa alma com nutrição são disciplinas espirituais que os cristãos precisam seguir para que possamos manter a força necessária para seguir o chamado de Deus em nossa vida. Não se esqueça, você aí que está aí do outro lado, e eu também não posso me esquecer, de que o descanso é algo sagrado. A palavra sábado, ou Shabat, é a palavra descanso. Então a gente precisa descansar. Tá? Você que está na roda viva aí, você que já não faz mais a diferença entre o espaço público e o privado, você que trabalha em home office, e quando você vê, você trabalhou até 11 horas da noite e está pregada, para com isso, tá? É preciso fazer a diferença entre o público e o privado, curtir a sua casa, curtir a sua família, ou combinar com amigos, sair um pouco. Isto é sagrado, tá? Tão sagrado quanto orar, quanto ler a Bíblia, é preciso. E, claro, nesse descanso, você convidar Deus a estar junto com você, naquele momento de descanso também, tá bom? Vamos orar com Stephen? Senhor Deus, proporciona-nos a alimentação, descanso e recreação, para que possamos ter os recursos para servir a Ti e aos outros com alegria.
Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje? Não podemos proporcionar alegria aos outros se não tivermos nada a oferecer. Vamos pensar nisso? E a oração é pelas pessoas que precisam tirar um tempo de descanso. Pai, nessa manhã, eu oro por mim. Eu atendi ao chamado, né? Vim tirar aqui poucos dias de descanso, mas necessários, Senhor. Então, eu te agradeço. Eu agradeço por aqueles que atenderam a esse chamado e eu te peço pelos que precisam atender a esse chamado. Tirar um tempo de descanso. Te pedimos isso e também te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, dia 19 de julho. Por aqueles que completam também mais um ano de vida conjugal. Abençoa o casamento, Pai, e também te agradecemos pelas nossas vidas. Todos nós que completamos mais um dia de vida na Tua presença. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, excelente sexta-feira. Aproveite seu fim de semana para estar com a família, para estar com amigos, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, tá bom? E não se esqueça, Deus ama você. Beijo.